palma para o nosso Deus. Aleluias. Eu falo a verdade com vocês. O convite foi, sinceramente, pensei por vários momentos em dizer não, porque todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, pregando a palavra, principalmente quando olhamos para trás e vemos homens e obreiros capacitados, estudando teologias, homens cultos e estudados, dá uma tremeção, dá um medo. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus, Ele faz presença, Ele faz a diferença. E eu louvo ao nosso Deus porque temos homens capazes, homens capacitados atrás de nós aqui, intercedendo. Porque o importante é quando você olha para uma tribuna e vê homens capacitados, homens chamados por Deus. Sabe por quê? Porque eles estão aqui intercedendo por nós que estamos aqui pregando. Porque eles estão ali pedindo ao Senhor que abra o céu sobre a minha vida e sobre a sua vida. Porque eles estão aqui ligados para depois vocês receberem algo do Senhor. Porque a glória do Senhor começa a mover aqui, para depois envolver a igreja. A glória do Senhor começa a trabalhar aqui, para depois trabalhar na igreja. Porque é a palavra de Deus que nos fala. Se você for olhar dentro da palavra de Deus, a glória do Senhor começa a habitar. É no templo do Senhor, é no altar, para depois envolver a igreja. E eu quero dizer que estou saciado, alegre, porque eu sinto e vejo homens capacitados intercedendo ao Senhor, para que venha trabalhar no nosso meio nesta noite. A palavra de Deus nos mostra em Números 14, um homem que foi chamado desde pequeno para libertar uma nação, para livrar uma nação de uma escravidão. Eu quero, antes de entrar neste capítulo 14, quero voltar um pouquinho atrás, para que você entenda o que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Moisés é o personagem principal deste texto. Foi o homem a qual o Senhor chamou desde pequeno. Aí você pode estar falando comigo, mas como Moisés foi chamado? Eu vou falar para você nesta noite. Na época do nascimento de Moisés, foi assinado e descido um decreto pelo rei, que todos os meninos, homens, que nascessem naquela época, teria que ser morto, porque o povo de Israel estava crescendo a cada dia mais, e o rei ficou um pouco atemorizado que o povo se multiplicasse e ficasse maior do que o seu reinado, do que o seu povo, para que o mais tarde não viesse tomar assim o seu reinado. Então ele desceu um decreto que matasse toda criança. E a palavra de Deus nos fala que a mãe de Moisés, naquela época quando Moisés nasceu, ele nasceu um menino bonito, perfeito, e ela ficou com medo, com dó de matar aquela criança, e resolveu escondê-lo entre 3 a 5 meses mais ou menos baseado. E depois disso ela viu que não teria como escondê-lo mais. Ela fez um cesto e colocou aquele menino de 3 a 5 meses dentro daquele cesto e colocou no rio, para que alguém pudesse assim achar. Eu vejo isso provisão de Deus, eu vejo isso trabalhar do Senhor, porque o nosso Deus não faz nada assim de comum acordo, Ele faz tudo conforme a sua vontade. Ele tem um propósito para todas as coisas. E a palavra de Deus nos fala que naquele exato momento estava a filha de Faraó, a filha do rei, estava se banhando, se eu não me engano, no rio, e de repente ela deparou com aquele cesto, e algo chamou-lhe a atenção. Vejo mais uma vez o trabalhar do Senhor, porque muitas vezes, se você for olhar para o nosso meio atual, nós podemos olhar uma coisa no rio, é comum para nós, mas para aquela mulher algo chamou a atenção. E quando ela pegou aquele cesto, ela viu aquela criança bonita, algo tocou no seu coração, creio eu que é movido pelo Espírito Santo de Deus. Ela pegou aquela criança, levou para o palácio, e assim resolveu cuidar daquela criança. E a palavra de Deus nos fala que Moisés, ele cresceu nas melhores escolas, e ele foi formado, estava sendo formado para ser faraó, para ser rei,
Durante 40 anos estava ele no palácio, estudando nas melhores escolas, tendo os melhores tratamentos e sendo tratado como príncipe, como rei. Mas quando Deus tem um chamado para uma pessoa, quando Deus tem algo separado para as nossas vidas, por mais que nós estamos numa bonância, por mais que nós estamos numa fartura, mas se é da vontade de Deus que nós passamos por algo diferente, Ele vai mover algo na sua vida, Ele vai mover algo no nosso meio, para aquilo fazer a nossa vida mudar do dia para a noite. Foi assim que aconteceu com a vida de Moisés. A palavra de Deus nos fala que Moisés, ele foi até a sua família, aos seus descendentes, e nos fala a palavra do Senhor, que ele deparou com uma situação a qual ele se impulsionou a matar um daqueles homens, dos soldados do rei. E quando ele fez este ato, ele achou que ninguém teria o visto, mas no outro dia, a palavra de Deus nos fala que ele deparou com um homem. Quando ele foi chamar a atenção de um homem, ele disse para Moisés: você vai fazer comigo a mesma coisa que fez com o homem ontem? Aquilo automaticamente tocou no coração de Moisés, porque ele ficou com medo de o rei ficar sabendo, ou de Faraó ficar sabendo e mandar matá-lo. Então aquela hora eu vejo Deus trabalhar na vida de um homem que aprendeu 40 anos de sua vida nas melhores escolas, sendo formado para ser rei de uma cidade, de uma nação. De um dia para a noite a sua vida dá uma volta e ele tem que sair de seu palácio, do seu conforto, de sua cidade, de sua casa, onde estava sendo formado para ser entre os homens o maior de todos. Então a palavra de Deus nos mostra que ele foi para o deserto. Deserto me chama a atenção, que é lugar onde Deus trabalha com o homem, deserto onde é que Deus fala com o homem, deserto é onde que Deus muda o caráter do ser humano, deserto é onde Deus faz o homem ser uma nova criatura. E eu quero te dizer nesta noite, igreja, eu não sei da sua vida, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer, se você está passando no deserto, louve ao Senhor. Se você está passando no vale, louve ao Senhor, porque Deus tem algo para falar, Deus tem algo para fazer, Deus tem algo para trabalhar na sua vida. É a palavra de Deus que nos fala, não é eu que estou falando. Deserto é onde Deus fala com o homem. Sabe por que deserto? Porque se você está na bonança, muitas vezes você não quer dar ouvido para Deus. Se você está na fartura, você não quer estar com o ouvido atento para Deus. Mas se você está no deserto, é aí que Deus fala contigo, porque você está prostrado na presença de Deus. Porque nós temos uma facilidade de acostumar com a bonança, mas quando Deus trabalha no nosso ego, quando Deus trabalha no nosso orgulho, quando Deus trabalha no nosso caráter, nós não queremos aceitar. Mas eu quero te dizer nesta noite, igreja, aceita o trabalhar de Deus, aceita o mover de Deus, aceita o agir de Deus, porque Deus é um Deus soberano. Você está vendo o seu presente, mas Deus está vendo o seu futuro. Você está contemplando agora, mas Deus está contemplando o amanhã na sua vida. Moisés parte para o deserto, e a palavra de Deus nos fala que ele ficou também 40 anos no deserto, aprendendo a ser pastores de ovelhas. Vejo aqui mais uma vez o trabalhar do Senhor. Trabalhar com ovelhas significa trabalhar com pessoas, com almas. E a palavra de Deus nos fala que Deus estava, desde o nascimento de Moisés, Ele estava trabalhando no caráter, Ele estava trabalhando na personalidade, Ele estava trabalhando no agir do homem, para que pudesse assim trabalhar por completo, para que pudesse libertar uma nação